reiniciando o Evangelho, começando aí do capítulo 1, estamos no início do capítulo, e é uma dádiva, né? Poder estudar de forma sequenciada o Evangelho de Jesus, entendendo a luz da doutrina espírita, que foi aí esse início, né? Essa introdução, o prólogo, de onde vem essa compreensão do Evangelho, e hoje a gente vai falar da linda frase do Cristo, e que foi reiterada por Kardec e reafirmada no primeiro capítulo do Evangelho: não vim destruir a lei. E o item, né, falar do Cristo, é sempre um presente, porque o Evangelho, de uma forma geral, sempre se remete a Jesus, mas quando o título é Ele, isso tem um peso, uma grandeza, um sabor a mais. E para começar, eu queria iniciar a palestra com uma história que está no livro Lázaro Redivivo, capítulo 35, com o título Retirou-se Ele Só. Esse título é o final do capítulo 6 de João, que é o capítulo que fala da multiplicação dos pães. E aqui é os bastidores do que acontecia no íntimo de Jesus, enquanto a multiplicação de pães acontecia. Quais eram os raciocínios, o que levou ele à multiplicação e o que o levou a retirar-se. Então a gente sabe a história. Jesus estava com uma multidão de 5.000 pessoas pregando. Os discípulos chegam até ele e dizem: Senhor, as pessoas estão com fome. E ele pergunta: o que tens? Eles tinham 2 peixes e 5 pães. Ele multiplica aquilo, entrega a todos os 5.000. Eles se alimentam e ainda sobram 12 cestos de pães. Essa é a história. E aquela multidão estava seguindo Jesus por quê? Porque eles já tinham ouvido falar das grandezas que Jesus havia feito, comprovando as profecias a seu respeito. Então, as curas, os milagres, as transformações das vidas, a cura física e espiritual e a libertação das pessoas que ele tinha feito. E isso, para o povo hebreu, que tinha a tradição do Evangelho do Velho Testamento às suas mãos, era a comprovação de que ele era o Messias das profecias e de milênios para trás. Porque aquilo ali era a reafirmação da grandeza do poder de Jesus. Por isso eles estavam ali naquela multidão. Só que o que estava acontecendo? Jesus estava caminhando com aquelas pessoas e para em determinado ponto e pensa: eu queria trazer mais para eles. Eu queria contar para eles um pouco mais sobre a grandeza da vida espiritual. Eu já falei o que é o reino dos céus. Eu já expliquei alguns pontos, mas eu queria aprofundar mais isso. Como eu posso fazer isso? E aí ele começa a notar que as pessoas ao redor estão sempre com pensamentos e críticas a respeito das questões políticas, sociais e religiosas da época. Então eles estão criticando o Império Romano, que domina naquele momento histórico a situação social e econômica, cobrando impostos absurdos. Eles criticam a forma como os sacerdotes se envaideciam e estipulavam regras muito tirânicas, criticavam uns aos outros. E aí Jesus começa a refletir: eu vou trazer verdades maiores para iluminar esses corações. Quando ele chega mais próximo, né, da população, e eles veem que ele vai dar abertura e vai ser ouvido ali algo de grandioso de Jesus, ele os olha e questiona o que eles gostariam de ouvir. As pessoas, no lugar de aproveitarem, porque hoje, se a gente encontrasse com Cristo, pensem aí no coraçãozinho de vocês, qual seria o tema central da conversa que vocês teriam com Jesus? O que vocês pediriam a Ele? O que vocês tirariam de dúvidas com Ele? Qual seria a temática que cercaria essa conversa? Existem algumas questões que permeiam a psicologia e várias perguntas são feitas muito em relação ao nosso cotidiano. E uma delas, para falar um pouco da nossa personalidade, é qual uma personalidade, uma pessoa que você desejaria sentar para tomar um café e conversar? Porque isso fala muito de nós, né? Então é uma celebridade, é uma pessoa da sua família, é uma pessoa que já desencarnou e você queria reaver aquela pessoa.
Mas o Cristo, ele tem essa peculiaridade, porque ele está ali como nosso guia e modelo. Então ele pode responder qualquer pergunta. E aí essas pessoas, ao verem Jesus ali disposto a conversar com elas, eles não perguntam nada de grandioso da espiritualidade, eles começam a se queixar. E eles se queixam de todo tipo de situação. Eles falam uns dos outros, eles levantam falsos testemunhos dos outros, eles criticam o Império Romano, eles criticam César, eles criticam o sumo sacerdote. Então todo o discurso desses indivíduos é reclamação. Criticam a questão social, né? O valor das coisas que está muito caro, criticam a atmosfera, a natureza, o ambiente. E Jesus se questiona, como isso é possível? Olha o quanto essa natureza à nossa volta é paradisíaca. Olha a beleza desse céu, a beleza desse sol que está resplandecente aqui. Por que as pessoas não se deixam contaminar positivamente por essa beleza e se elevar e se engrandecer? Porque elas estão com os pés presos às raízes da matéria. Por que eles não enxergam que para ser um imperador você está guiando um número imenso de pessoas? E isso vale para nós hoje. Um governo, que seja município ou de um país, ele está coordenando questões muito complexas. Então errar é natural. Ter equívocos faz parte do aprendizado. E governantes são apenas um recorte, né, daquilo que é a sociedade. Quem cria esse indivíduo é a sociedade. Então é um reflexo de nós. A incompetência e a competência. A corrupção e a lealdade dele ao povo. E aí Jesus pensa, né, se eles não conseguem perceber que esse imperador tem um dia e uma hora para exercer esse cargo e que a morte vai chegar até ele e o restituir e o retirar de todo esse cargo, eles não conseguem perceber que ele está preso a todas as vicissitudes da vida material, ou seja, adoecer, envelhecer, morrer, as questões sociais, o luto. Eles não conseguem perceber o quanto é infeliz o sumo sacerdote por acreditar que é a figura do próprio Deus, de tão enganado que ele é. E tendo todas essas reflexões enquanto eles passam horas discutindo e se queixando. E aí os discípulos vêm e falam, Senhor, as pessoas estão com fome. E ele responde, pudera, há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente. Então o Cristo, ele tem compaixão e piedade extrema, mas isso não impede de ter um olhar crítico e atento às questões que acontecem à sua volta. E aí ele diz, tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para comprometer, para compreender. Ele queria dar ali o pão da vida. A vida com a luz da espiritualidade, com a luz da eternidade, o entendimento das complexidades das engrenagens espirituais que nos cercam. E não sobre questões passageiras de um imperador que não governa nem por 50 anos. Ali ele queria trazer algo que transformaria a existência daquelas pessoas para a eternidade. E eles não perceberam isso. E tomado de profunda piedade, todas as vezes que sejam autores espirituais ou sejam autores bíblicos, os 4 evangelistas, vão se referir a sentimentos de Jesus, vem palavras que intensificam isso, profunda piedade, intenso amor, porque é um jeito de tentar descrever a grandeza desse sentimento de Jesus que a gente não consegue acessar. Mas ele, munido de profunda piedade, ante a multidão ignorante, valeu-se dos pequenos pães que dispunha, abençoou-os, multiplicou-os, saciando a fome dos populares aflitos. E aí as pessoas comeram, os pães foram recolhidos e o que se ouvia ao redor era, agora sim, estamos satisfeitos. E Jesus os contempla e diz para si mesmo, né? Realmente eles estão no momento espiritual que precisam e que têm condições de oferecer. Então, ele torna a retirar-se e sobe sozinho ao monte. Por que essa leitura para mim foi tão significativa em relação ao tema da noite? O Cristo, nesse contexto do eu não vim destruir a lei,
ele vai abordar um assunto que é muito importante para que nós tenhamos consciência de que o Cristo não é uma negação do que Deus estabeleceu até ali e que o Espiritismo não é uma negação do que Cristo construiu até ali, por vários motivos. O primeiro, Jesus não vem destruir a lei porque ele é o cumprimento da lei. É uma lei que, de forma milenar, foi traçada, conduzida para esperar Jesus vir, para esperar um Salvador. Só que cada um dava sua interpretação para esse fato. Alguns acreditavam que viria um Deus armado e que conquistaria esse reino por meio da espada e do sangue. Outros acreditavam que viria um príncipe, não da paz como é Jesus, mas o príncipe pomposo, cheio de riquezas, sem qualquer limitação. E aí quando vem um nazareno, que era uma cidade que sofria um preconceito sobre as questões culturais da época, em termos de intelectualidade, de posses, e um homem simples, um homem carpinteiro, que utilizava das próprias mãos para o trabalho, para servir. As pessoas não conseguiram associar aquele poder, aquela profecia, a essa figura. E por quê? Porque a gente olha com os olhos da carne. A gente olha para as pessoas e para as circunstâncias com o olhar da matéria. A gente analisa tudo por essa ótica. No livro Os Mensageiros, quando o André Luiz e os mentores espirituais vêm para a Terra, de nosso lar, para uma expedição, para que conheçam um pouquinho da vida espiritual aqui na Terra, eles ficam no posto de socorro do nosso lar aqui na Terra. Não é um centro espírita, não é uma igreja protestante, não é uma igreja católica, é uma casa de uma família humilde que passa praticamente fome. Então a gente não está dizendo que a riqueza exclui a possibilidade de desenvolvimento emocional, espiritual e moral. Mas acaba que ela é um dificultador, porque ela dá tantas facilidades do aspecto material que ela nos cega para aquilo que realmente importa. E aí o Cristo, quando vem nessa posição, ele é questionado, ele não é validado, ele não é entendido, ele não é aceito e acolhido pelos seus. E João Evangelista coloca isso com muita dor, logo na introdução, no início do seu evangelho. E sendo assim, ele deixa um legado de cumprimento espiritual. A sua grandeza não vem de leis que ele proclama, não vem de comandos que ele dá a exércitos, vem da sua envergadura moral. O Cristo é de um poder que a presença dele contagiava as pessoas. Tem vários relatos em séries, em documentários, de pessoas falando que quando encontravam com Chico Xavier, elas não sabiam por quê. Elas não tinham nem espiritualidade desenvolvida. Fábio Júnior conta isso do documentário dele que tem na Disney sobre Chico Xavier. Que quando ele entrou na presença de Chico Xavier, ele se derramou em lágrimas. Por que isso? Porque quando você está na presença de alguém que minimamente reflete Deus, aquilo toca a sua alma. E aquilo te emociona, aquilo te abala espiritualmente, aquilo te convida a uma transformação efetiva de quem você é e da sua estrutura. Isso a gente está falando de um ser encarnado, material e também imperfeito, por mais que nós tenhamos respeito e admiração pela obra do Chico, que nos deixou todo esse legado, mas imperfeito, senão não havia encarnado aqui. Agora vocês imaginem estar na figura de Jesus, que era o médium de Deus na Terra. Ele não manifestava pensamentos dele, era conexão direta com Deus, com o Pai. Então estar na presença dele era isso. Era tanta que tocar na vestimenta dele, na franja da vestimenta, na barrinha da vestimenta, era o suficiente se a pessoa tinha fé para ser curada. Essa é a grandeza de Jesus. E a grandeza dele vinha de algo que convidava as pessoas a realmente se questionarem quem elas eram, onde elas queriam chegar, o que elas estavam fazendo das oportunidades lançadas pela vida e por Deus em suas mãos. Essa era a grandeza, não eram decretos, era a grandeza moral. Jesus deixa então claro que ele afirma a lei de Deus. E a lei de Deus é imutável. A ciência sofre alterações. Então, hoje em dia, a gente tem uma compreensão muito mais ampla sobre questões da genética, sobre doenças,
sobre prevenções em relação a exposições a problemas que possam gerar danos à saúde, sobre as questões climáticas do planeta. E isso foi resultado de estudo, de erros, de avaliações, de análises. Mas a ciência ela não é algo que é definitivo, ela vai evoluindo e se transformando. Da mesma forma, as questões sociais, a gente também evolui como sociedade. Só que Jesus e Deus, com a sua luz, são imutáveis. Então, a doutrina deles não muda. O que muda é a forma como nós acolhemos e recebemos isso. Então, vem uma primeira revelação, que foi o que estudamos semana passada com a Kelly, que é Moisés. E Moisés traz inúmeras regras. Regras que vão desde os 10 mandamentos, que é o que o povo cristão aderiu, mas outras regras sobre como lavar as mãos, sobre como se portar na hora de dormir, o jeito certo de orar, velar pelo sábado, para que o sábado seja o momento sagrado. E essas questões, elas criaram ali um dogmatismo muito grande em cima dessa lei, em cima dessa interpretação. E um preconceito muito grande, porque para seguir aquilo você não podia ser um homem qualquer. Você tinha que ter uma base religiosa, você tinha que ter um apoio cultural, um apoio familiar, para você seguir aqueles padrões. E vem Jesus e quebra tudo isso. E por que ele quebra? Ele começa a curar nos sábados. Sábado não era dia de você professar sua fé ou de fazer qualquer coisa, era dia de se recolher. Só que as pessoas entendiam aquilo tão ao pé da letra que ele teve que dizer: o sábado é para o homem, não o homem para o sábado. E aí Jesus vem quebrando ali noções e falta de compreensão de uma interpretação mais profunda sobre questões da vida. E aí a gente precisa entender, eu não vim destruir a lei de Deus, mas o que vocês vivem hoje de má interpretação dessa lei, eu preciso destruir. Porque se a gente não quebra isso, a gente não vai construir algo maior para o futuro. Então, fazendo isso hoje, pensando hoje, naquela época, né? Pensando no que estamos vivendo agora. Porque talvez, se ele não tivesse vindo, a gente possivelmente ainda estaria se matando na escravidão e em guerras, porque as guerras ainda acontecem, mas pelo menos a gente não aceita mais essa noção de escravidão. A gente estaria vivenciando ideias sociais antifraternas, e Jesus precisou abalar isso. Por outro lado, ele diz: o céu e a terra não passarão e nada disso vai se concretizar a partir do momento em que não vai ficar nenhum ponto para trás, nenhuma dificuldade para trás, tudo vai se reafirmar. O que ele está dizendo? O reino dos céus, aquilo que eu tenho de melhor a oferecer para vocês, que é a transformação moral, a evolução para Deus, só vai se dar quando tudo isso aqui for guiado e orientado pela doutrina que vem de Deus. E essa doutrina, ela não tem 400 regras, igual diz a primeira revelação. Ela tem 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E isso é um quebra de paradigma imenso. Porque você pegar uma doutrina que tinha ali regra para tudo, você destrinchar isso e resumir isso em 2 frases, essa é a grandeza de Jesus. Quanto maior o grau de evolução de um espírito, maior o seu poder de síntese, de tocar almas. E já no segundo tópico do Evangelho, ele deixa bem claro, esse Cristo, ele apesar de ter modificado as estruturas do Velho Testamento, nesse sentido que construímos aqui, ele não pôde dizer tudo. E está aí a prova do porquê que ele não pôde dizer tudo. Em vários momentos do Evangelho, ele tenta a história que a gente começou a contar, só que as pessoas não queriam ouvir. Elas queriam saciar a fome do corpo, elas não queriam saciar a fome da alma. Ou porque as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Então, no livro Boa Nova, Humberto de Campos conta os bastidores do mesmo Evangelho de João, só que na parte que ele tem a conversa com Nicodemos. Que Nicodemos questiona sobre como pode alcançar o reino dos céus. E ele fala sobre reencarnação. Só que Nicodemos não entende e vai embora. E os discípulos falam: Senhor, do que o Senhor está dizendo aqui? O que isso significa? Nos explica. E ele explica de forma explícita o que é reencarnação para os discípulos. Só que para a população ele deixa muito claro, não tem condições de levar isso, porque a gente não pode começar a construção de uma casa pelo telhado. Aqui a gente está fazendo a base, o alicerce.
Quando isso estiver construído e consolidado, a gente sela a construção com a terceira revelação. Então, tinha uma limitação moral, mas também tinha uma limitação intelectual. Vocês imaginem, 2000 anos se passaram, a ciência evoluiu. E hoje, a gente acredita na lei da evolução darwiniana. Então, a gente entende que para que um organismo se torne complexo na sua estrutura orgânica, celular, e que consiga manifestar interações com o meio ambiente e com essas células, esses tecidos e esses órgãos, ele passou pelo processo natural de seleção, onde a melhor genética foi selecionada para chegar àquilo ali. Sejamos nós, desde lá do Homo sapiens, sejam as espécies menos complexas, espécies acelulares, espécies de plantas, de minerais, tudo passou por seleção natural. E aí a nossa questão intelectual vai evoluindo, mas a moral nem tanto. Então a gente tem gente que ainda acredita que afirmar que a lei de seleção natural existe é negar a Deus. Só que não é. Deus não criou nada do zero. Ele chama o Cristo responsável por aquele planeta, ele cria com aquele Cristo a atmosfera, o ambiente adequado para aquela construção daqueles indivíduos, em termos físicos e em termos morais, e começa-se a evolução. Então, afirmar que a evolução se dá do acelular para o indivíduo mais complexo é também lei divina. Não é negar a Deus, porque a vida se dá dessa forma, passo por passo. Cristo prepara essa terra há 4,5 bilhões de anos, pensando desde questões climáticas até no futuro moral dessa sociedade, para nos entregar de presente. E para falar assim, olha, façam o melhor que podem, se transformem, voltem para Deus, encontrem Deus dentro de você. E para isso ele vem à Terra, ele se faz homem, ele sente as limitações que a matéria nos oferece, ele se assemelha a nós. E o maior que já passou por essa terra, o maior em conhecimento também, não só em moralidade, porque se ele construiu, ele domina o conhecimento de tudo isso. Se faz pequeno, se faz homem e se faz menor do que nós, para nos dar a sua lição, o seu entendimento. Então, olha que beleza, a grandeza desse ser. Nós não conseguimos alcançar. E aí, como essa evolução científica precisou acontecer também concomitante à moral, não tinha como Jesus falar de verdades tão profundas ao nosso coração. Mas ele fala de tudo, só que de forma alegórica, com metáforas, com parábolas, com meias palavras, com entrelinhas. Se a gente interpreta o Evangelho de João do jeito que tem que ser interpretado, que é o Evangelho espiritual, cada Evangelho tem um objetivo. O Evangelho de Mateus era para falar ao próprio povo hebreu, aos que já tinham uma tradição do judaísmo e que precisavam entender Jesus como Messias. O Evangelho de Lucas é um evangelho escrito a pedido de Paulo. Então ele fala aos gentios, ao povo que não tinha tradição de monoteísmo, mas que estava em processo de conversão para o cristianismo. O Evangelho de Marcos é o evangelho de um discípulo recém-transformado pela lógica de Paulo, porque ele segue algum período ali com Paulo e Barnabé, na primeira viagem que Paulo faz, só que ele abandona a missão, ele era muito jovem, e quando ele volta a Jerusalém, ele vira discípulo de Pedro, então ele escreve a pedido de Pedro, e está escrevendo ali muito dos testemunhos do próprio Pedro. Então, é algo mais da testemunha ocular. E o quarto evangelho, que é o espiritual, segundo a Amélia Rodrigues. Por que espiritual? Porque João escreve não enquanto Jesus vivia aqueles prodígios, enquanto Jesus estava ali. Ele não escreve falando do homem Jesus, do Nazareno Jesus. Ele escreve falando do guia espiritual e governador espiritual da terra. O Cristo no seu esplendor máximo. O Cristo da transfiguração, o Cristo que criou essa terra com Deus, o Cristo que é a nossa iluminação maior. É esse Cristo que João Evangelista está falando. Então, interpretar o Evangelho dele, a gente consegue entender que realmente Jesus trazia de uma grandeza, de uma profundidade
que se a gente não tivesse conhecimento e moralidade suficiente, nós não entenderíamos. E aí vem o Espiritismo reafirmar e esclarecer e tirar o véu propositalmente lançado sobre essas verdades que o Cristo não pôde dizer à sua época. Só que isso é matéria para a semana que vem. E para a gente entender melhor, eu queria trazer uma leitura belíssima do livro Pão Nosso. É de Emmanuel e chama Cruz e Disciplina. É uma interpretação do trecho que Marcos nos narra em 15:21, que fala: e constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Então a gente está falando aqui do momento da crucificação. Emmanuel começa a leitura de uma forma muito bonita. Ele diz o seguinte: muitos dos cristãos não gostam de citar-se que é o momento da cruz, porque eles acham que isso é infamante, que isso é desrespeitoso e que isso é de um sofrimento tão abrupto, tão severo, que tira de nós a conexão profunda com o Evangelho de Jesus. Mas eu, Emmanuel, sou daqueles que enxergam no legado de Jesus, em cada dia, em cada palavra, em cada segundo que ele viveu aqui na Terra, uma experiência de aprendizado, mesmo a do madeiro infamante. E aí ele começa a destrinchar. Ele nos propõe a pensar que o Cristo, quando vem aqui à Terra, ele tem um propósito. E esse propósito gira em torno de levar o reino dos céus aos nossos corações. Isso, para nós, às vezes, soa algo muito difícil de entender. O que é esse reino dos céus? Reino dos céus nada mais é do que essa frase se casa com aquela frase: há muitas moradas na casa do Pai. Por que muitas moradas? Porque há muitos planetas. E aí, mais uma vez, a ciência vem nos respaldar. Então, mais uma vez, precisamos caminhar com a ciência para entender isso. O telescópio James Webb, que foi lançado pela NASA, agora mais recente, né, no último século, constatou que nós temos uma quantidade infinita de constelações, de planetas, de galáxias cercando o universo. Então, o que a gente achava que girava em torno de 250, chega a 3 trilhões de galáxias. E o que é uma galáxia? Uma galáxia é uma constelação ali, tem um sistema solar, que é um Sol. Naquele Sol tem vários planetas, uma média ali, vamos botar pensando no nosso sistema solar, 10 planetas. E cada planeta daquele tem uma lógica de vivência. Esse sistema solar compõe galáxias. Então, são vários sistemas solares dentro de uma galáxia. Então, se a gente está falando de 3 trilhões de galáxias, vocês imaginem o tanto de planetas que nós temos. Isso não é espiritismo falando, isso é ciência. E aí nós, na nossa egocentricidade, achamos que a Terra é o único habitado. Que na Terra é o único lugar que tem vida, é o único lugar que tem evolução, que é o único lugar que se organiza em sociedade. Se até as formigas vivem em sociedade de forma adequada, respeitosa, respeitando a hierarquia, por que a criação de Deus, na sua infinitude, não viveria assim, dessa forma? Então, a gente precisa sair dessa bolha e entender que Jesus já disse isso pra gente há 2000 anos. Há muitas moradas na casa do Pai. Só que há muitas moradas, só que cada uma no seu tempo de evolução. Então, tem planetas que estão no início da evolução, que são planetas primitivos. Os planetas primitivos, eles não têm vida humana, eles têm vida, mas não é humana. Então está começando a vida ali, está limitada à água, está quase saindo da água, finalmente ali no apagar das luzes daquela evolução. Chegamos ao mundo de expiação e prova, que é o que estamos hoje. Hoje nós somos um mundo de expiação e prova já mais maduro, já em transição, iniciando um processo para recomeçar em um outro estágio. Expiação e prova é o quê? É um mundo onde tem ciência, à medida que ele vai acontecendo, tem tecnologia, tem organização social, mas a moralidade é baixa. Então tem assassinatos, tem crimes, tem ódios, tem vingança, tem egoísmo. É só olhar para a nossa vida. Em família, em sociedade, para o trânsito que a gente habita. É isso, é o que vivemos aqui.
O próximo estágio é um mundo regenerado. E aí não é assim, Deus cria esse mundo regenerado, Deus cria esse mundo de provas e expiações. Não. Todos os mundos são criados simples. E eles vão criando uma complexidade moral e intelectual à medida que evoluem. Assim como nós. Somos criados simples e ignorantes e evoluímos. Quem transforma o mundo é a sua comunidade, que ali habita. Então a humanidade está em processo de transformação hoje. E aí vamos começar por volta do ano de 2057, segundo as palavras e os estudos de Emmanuel, a vivenciar a regeneração, o planeta regenerado. O que é a regeneração? O mal que hoje prevalece, ele vai se apagar um pouquinho e o bem vai ter ali uma leve subida em relação ao mal. Ele vai ser um pouco superior ao mal, em termos quantitativos. E não vão haver mais crimes bárbaros. Então esses crimes que mexem com a gente, que destroem a gente, que realmente abalam a nossa questão social, não vai mais existir. Porque não vai mais haver atentados contra a vida uns dos outros. Essa é a lógica. A forma de constituição física também vai ser um pouco superior. Então a gente vai viver mais tempo. E a gente está vendo isso acontecer. Os nossos avós já não viviam tantos anos quanto nós vivemos. As questões sociais vão ter soluções mais palpáveis. As questões de atmosfera, de natureza, sustentáveis, vai gerar uma vida que faça mais sentido para sobreviver e mantermos aqui. Então isso é um planeta regenerado. Só que isso ainda não é nem metade do caminho. Ainda tem os mundos ditosos e os mundos felizes. E aí, mundos felizes é uma coisa tão distante de nós que a gente não sabe o que é. Quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo o que é um mundo feliz, ele só põe assim, uma frase. Todos os outros ele descreve bem melhor, porque a gente não é acessível para nós entendermos. E o que é um mundo feliz? É um mundo onde não existe mais reencarnação. Por quê? A reencarnação é processo. É passo a passo para chegar lá. Então, depois que passamos por tudo isso, por provas, por expiações, por dificuldades, por dores, por nascer, morrer, envelhecer, pelo luto, chega um momento que eu atingi a posição de espírito puro e a minha vida inteira vai se dar agora apenas no aspecto espiritual. Eu não preciso mais vir para a matéria limitada, cheia de dores, de doença, de envelhecimento. E isso é o mundo celeste. E isso é o reino de Deus. É esse o reino de Deus que Jesus nos promete. Não vai mais haver morte, não vai mais haver destruição. O mundo evoluiu, vocês evoluíram. E é essa a missão de Jesus, entregar esse mundo feito aqui na Terra, né? Feito no planeta Terra, a Deus. E aí, Emmanuel coloca. Então, se nós temos esse entendimento de que o reino dos céus é ofertado pelo Cristo, por que a gente não consegue segui-lo verdadeiramente? Porque a gente confunde disciplina com a questão mesmo de assumir esse legado que é seguir Jesus. Por quê? E aí ele compara com a história do Simão Sirineu. Simão, ele não absorve a cruz ao lado de Jesus para ajudar a carregar porque ele quer. Ele é impelido, ele é constrangido a fazer aquilo. Ele chama a cruz a si porque as pessoas meio que obrigam ele a ajuda e está difícil. Jesus estava enfraquecido já na sua peregrinação com a cruz nos ombros. E é isso que acontece, segundo Emmanuel. A gente entende e interpreta bem a lei de Jesus, mas a gente não consegue internalizá-la dentro de nós. E a gente ainda faz as coisas por obrigação, porque a gente se vê constrangido na casa espírita a assumir papéis e obrigações que não nos tocam a alma ainda. É mais a disciplina. A gente se vê constrangido dentro da nossa casa, do nosso lar, a fazer o bem ao familiar, porque aquilo ali me é quase obrigado, porque senão vem um conselho tutelar e me pune, senão vem o estatuto do idoso e me cobra. Então, a gente faz as coisas por disciplina. Mas haverá um dia em que a gente vai chamar essa cruz de Jesus para si, verdadeiramente falar assim, essa é a minha cruz. Mas Jesus nasceu já na cruz. Jesus nasceu na manjedoura, né? Qual foi o primeiro ali? E a cruz é o seu calvário, é a sua dor, é a sua angústia. Mas é a angústia não para ele, é a angústia para a humanidade. A cruz.
E aí haverá o dia em que nós assumiremos a nossa cruz e vamos levá-la com dignidade, porque entenderemos que a cruz faz parte do legado, que a cruz é necessária para o momento espiritual de evolução em que estamos vivendo e que essa cruz vai nos levar à redenção do domingo de manhã, da ressurreição, da vida eterna, do reino dos céus, da vida sem limitações, da vida que não depende da matéria, mas que transcende isso e que vivencia Deus, as verdades eternas e o próximo na sua verdadeira significância, que é o amor, que é o esplendor da vida futura. Então é isso que eu desejo a vocês, que o Cristo e a sua cruz sejam a prova viva de que dias melhores estão por vir e de que o domingo de manhã a ressurreição está batendo na nossa porta. Muito obrigada, pessoal.